Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento e entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Boa seleção! E hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2026, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto e setembro, a lição 6 de hoje, ela tem como título Um caminho ainda mais excelente. O amor, ela é a essência, ela é o princípio vital de todos os demais dons que Deus dá ao homem, que ele dá esse sentido de capacidade espiritual de discernimento das coisas. Sem o amor, os outros dons, como profecias, seriam considerados simplesmente barulhos vazios, né? Pois o amor é que direciona o uso de ferramentas importantes para a edificação do próximo, né? É o que mantém a unidade na igreja. As Sagradas Escrituras afirmam que Deus é amor. Como o amor vem de Deus, ele é considerado o dom supremo e é o principal fruto gerado pelo poder do Espírito Santo na vida das pessoas, pela qual os dons são conhecidos e ele alcança o seu propósito. Profecias vão cessar, elas vão acabar. O conhecimento, da mesma forma, vão passar. Mas o amor permanece para sempre, pois reflete a eternidade de Deus, porque é o caráter de Deus. E o apóstolo Paulo ele aponta ali em 1 Coríntios capítulo 13, a função do amor em relação aos demais dons. E ele diz, aquele que fala a língua dos homens e dos anjos, que está lá no versículo 1 de Apocalipse, de 1 Coríntios 13, ele transformou em uma linguagem de língua universal, né? De uma linguagem universal isso aí. Ou seja, as pessoas poderiam falar na mesma língua, entender as palavras do Senhor e poder realmente se entender. Aquele que conhece o fim desde o princípio, no caso de Deus, foi o cumprimento do mais perfeita profecia. E assim, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, se tornou em estatura humana para nos salvar. Nós estamos falando do Deus criador e mantenedor do universo, que ele é um Deus que é amor, e que o discípulo amado diz lá em 1 João 4,8, que ele menciona isto, onde ele se tornou em estatura humana o doador da fé e o fez por amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo ensina que apenas pelo amor os dons espirituais podem ser usados de forma adequada na vida das pessoas. O apóstolo inicia esse capítulo retomando e falando dos dons mencionados, que ele estava lá anteriormente, que ele falou lá no livro de 1 Coríntios 12, simplesmente para evidenciar, né, e para ele destacar que esses dons são importantes, né, e que apenas dons sozinhos, eles não têm valor se eles não forem motivados pelo amor de Deus. Assim, o conhecimento que as pessoas têm, né, mesmo das Sagradas Escrituras, mesmo sem amor, ela não tem eficácia nenhuma, como diz a 1 Coríntios 12,8, e da mesma forma a fé em 1 Coríntios 12,9, e assim mesmo a fé a ponto de transbordar montes, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 13,12, ela não é nada sem o amor realmente de Deus, que está lá em 1 Coríntios 13,12.
Muitas pessoas hoje dizem que ela tem fé nisso, fé naquilo, mas se ela não tiver o amor de Deus, realmente não vale nada isso. Do mesmo modo, a habilidade de algumas pessoas tem de falar várias línguas, né? Alguns dizem que são línguas do Espírito Santo, que não é nada disso. Que diz lá 1 Coríntios 12, 10, 28 e 30, se a pessoa que tem esse dom realmente de falar várias línguas, mas se sem amor ela não tiver, e tudo isso reduz a um bronze que soa ou um símbolo que retine, que Paulo fala em 1 Coríntios 13, 1. E assim até o mais importante dom de profecias, sem amor, nada é possível, que está lá em 1 Coríntios 13, 2. O apóstolo Paulo descreve aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 até 7, de que o amor é o que não... ele define bem o que é o amor e o que não é, mais precisamente o que as pessoas deixam de fazer, né, por falta de amor. Os verbos escolhidos mostram que amor não é apenas sentimento, mas é prática, é ação. Como, por exemplo, lá nós vemos os verbos escolhidos que Paulo menciona, que ele diz lá que o amor é paciente, né? Que o amor é bondoso. Ele fala no versículo 3, desse mesmo capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele diz que o amor se alegra com a verdade. Tudo sofre por amor, está lá no versículo 5. Que tudo crê, tudo espera, que está no versículo 7. E tudo suporta. E aqui aparece o contraste, né, onde o amor ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Como ele fala no versículo 4 de 1 Coríntios 13. Não se conduz de forma inconveniente, que ele fala no versículo 5. Não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Essa é a pessoa realmente que tem amor verdadeiro. Esse conjunto assim de verbos, né, que Paulo menciona aqui, que ele fala lá em torno assim, de 15 verbos aqui, é uma orientação plena e sólida para o comportamento adequado que todo cristão deve ter para o exercício do seu dom. E não por acaso houve uma discussão sobre a verdadeira natureza do amor, que ela está situada exatamente entre os capítulos 12 e 14, em que Paulo trata do grande conflito a respeito dos dons espirituais. E de fato o amor é a chave para um sábio, para o uso sábio, né, nos dons. Ele é colocado da fé e de esperança, porém o maior deles é o dom do amor, que Paulo fala em 1 Coríntios 13, 13. Assim o amor realmente em que Deus somente deu para o homem, né, quando o amor altruísta invade o nosso ser, ele dá uma direção, um caminho para nós seguirmos, né, na verdade, porque esse tipo de amor ele tem um propósito divino, onde ele fornece a cada pessoa dons que ela desenvolve e ele aplica na igreja e usa corretamente. O apóstolo Paulo, antes dele detalhar os diferentes tipos de dons, ele faz uma afirmação em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, que ele inclui a participação da Trindade, né, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, destacando as diversidades de dons fornecidos por amor através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na epístola que ele fala em 1 Coríntios 13, ele apresenta versículos assim, que num total de 13 versículos também, que ele faz uma perfeita explanação acerca do amor, onde ele menciona como deve ser o amor.
e os dons que vêm do amor. O apóstolo exprimiu as palavras humanas na mais essência divina para o entendimento do ser humano, para que ele pudesse entender o que é o amor. É assim que a gente, ao ler esse livro, né, do apóstolo Paulo, principalmente esse 1 Coríntios 13, a gente sente ali, sim, quando você lê com a atuação do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria, a gente sente que parece que há sangue e lágrimas do apóstolo aqui, nesse texto, pela sinceridade que ele coloca isto. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que está em 1 Coríntios 12, 31. Vocês podem ver o bom, né? Mas podem enxergar até o bom, né? Algumas coisas dos dons, né? Mas o melhor ainda está por vir para todos nós, quando nós estaremos face a face com o nosso Salvador Jesus na sua segunda vinda, onde nós enxergaremos realmente o verdadeiro caráter de Jesus, nos perdoando de todas as nossas iniquidades e nos dando a condição de estarmos no reino dos céus. Por mais que seja importante e necessário a variedade de dons que existe dentro de uma igreja, o dom supremo deve ser o regente de todas as demais, e esse dom é o amor. O apóstolo enumerou alguns dons que provavelmente se destacavam entre os irmãos ali de Corinto, na igreja de Corinto, como por exemplo o dom de línguas, de profecia, de sabedoria, de conhecimento, o dom da fé, o dom da assistência, né, aos menos favorecidos, aos que sofrem. Porém, meus amigos e minhas amigas, sem amor podemos falar diversas línguas, idiomas, né? Mas nossas palavras serão como um badalo irritante sem tradução se ele não tiver amor. Sem amor, a profecia não passará de um conjunto de símbolos, né, e imagens sem sentido algum. Sem amor, a sabedoria e o conhecimento não passarão de coisas difíceis demais e de não se ter entendimento. Sem amor, a fé torna-se apenas um show de milagres e prodígios, né, onde nós podemos ver em algumas doutrinas nos dias de hoje. Sem amor, o socorro e a caridade resumirão em apenas campanhas de marketing pessoal, que alguns até fazem nas redes sociais, fazem programas especiais. Sem amor, a entrega da própria vida é nula, sem proveito algum. Unicamente o amor é capaz de gerar resultados benéficos na prática de dons, e não somente benéficos, mas eternos, que nos leva à salvação. O apóstolo Paulo lembra aos seus leitores de que o primeiro dom que Deus nos dá, ele concede a todos os crentes, que é a nossa confissão de fé, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, que ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 3. E assim, meus amigos, minhas amigas, que acompanham em todas as mensagens, principalmente na mensagem de hoje, nós podemos ser até bons despenseiros multiformes da graça de Deus, que Paulo fala na sua carta 1 Pedro 4,10, que nossos dons de palavras e serviços possa sempre, meus amigos e minhas amigas, glorificarem e honrarem a Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, a quem pertence toda a glória e toda a honra e o domínio de todos os séculos dos séculos, que Paulo fala em 1 Pedro 4,11. Portanto, não venhamos a estranhar
aquele fogo ardente que às vezes nós nos consagramos assim, buscamos uma consagração, e aquele fogo ardente que toma conta do nosso ser, do nosso coração, que surge no meio de nós e que nos ajuda a desenvolver dons através da mente única e exclusivamente do seu amor, que nós possamos aplicar isto em prol do crescimento da igreja, em prol da proclamação do Evangelho, em prol de alcançar outras pessoas caídas que carecem do poder de Deus na vida delas. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.